bom dia a todos. Sou Gaia Luz, gerente de expansão da Wadem Brasil. Sejam todos muito bem-vindos ao novo webinar organizado pela Wadem Filial Brasil. Escola Internacional de Negócios com 28 sedes nos Estados Unidos, 11 de língua espanhola e agora também no Brasil. É uma verdadeira honra contar com a presença de vocês hoje. Sabemos que o tempo de cada um é valioso e agradecemos profundamente por terem escolhido este momento para continuar se desenvolvendo conosco. A Wadem Prime é uma escola de com visão que oferece programas de negócios, idiomas, tecnologia e formação profissional com diploma americano. Antes de começarmos, algumas orientações técnicas e de etiqueta para garantir uma experiência positiva para todos. Por favor, mantenha os microfones ligados durante toda a apresentação para evitar interferência. Caso queiram fazer perguntas, podem escrevê-las no chat a qualquer momento. Ao final da conferência, teremos um espaço de 10 minutos dedicado exclusivamente para perguntas e respostas ao vivo. Os slides serão informados juntamente com o certificado de participação no prazo de até 72 horas úteis para o enviado na inscrição. Bom, muito obrigada. Vamos começar. Agora eu vou passar a palavra para o professor de hoje. Desliguei para não interferir na sua fala. Olá, muito bom dia. Eu sou o Teacher João, né? Muito feliz em estar aqui hoje, compartilhando um pouco do meu conhecimento. Eu acredito que será uma aula muito produtiva e espero que vocês aproveitem bastante. Ah, ah, bom, é, eu estudo inglês há cerca de 6 anos, né? Aprendi o idioma sozinho e é uma tarefa um pouco difícil, né? Você aprender outro idioma que muita paciência, muita possível, né? Então aqui o tema da nossa palestra é falar inglês mais rápido, né? Técnicas que funcionam, porque no meu processo durante essa caminhada, né, que eu venho aprendendo sozinho, sem curso nenhum, eu encontrei muitas falácias, né, na internet mesmo, muitas pessoas milagrosas, né, falam inglês em um mês, em 2 semanas, e na verdade tudo é um processo, né, assim como você demora para, por exemplo, aprender a dirigir, aprender qualquer coisa na sua vida, tudo é um processo. Assim também funciona com o aprendizado de uma nova língua, né? Então, eu fico muito feliz em poder ter esse espaço, esse lugar de fala, esse lugar que pode proporcionar, né? Que proporcionará o melhor para vocês. Vamos lá. Então, esse sou eu, né, João Marques. A Wadem vocês já conhecem, a nossa colega apresentou, e aproveitem bastante essa empresa, aproveitem muito esta grande oportunidade de realmente aprender, porque outro idioma abre portas que nós não podemos nem imaginar, né? Vamos lá, para a gente aprender qualquer coisa, nós precisamos sempre entender o conceito, não é verdade? E eu vou ler um pouquinho o que é essa língua. Cerca de 1,5 bilhão de pessoas no mundo falam inglês, incluindo falantes nativos e aqueles que o utilizam como segunda língua. A origem do inglês remonta à chegada de tribos anglo-saxãs na Grã-Bretanha por volta de 400 depois de Cristo, o que deu origem ao chamado Old English, o inglês antigo, um grupo de dialetos germânicos ocidentais.
Talvez você não tenha entendido muita coisa, mas eu gosto muito de história, e eu achei muito importante trazer este dado, porque o inglês que nós conhecemos hoje, a língua, ela surgiu há muitos anos, né? Por volta de 400 depois de Cristo. E assim como o português, o espanhol, foi uma mistura de vários idiomas que resultaram nessa língua, né? Os povos anglo-saxãs que estão ali ficavam na Península Ibérica, ah, na Europa, né? Onde se encontra a Europa, Inglaterra, Grã-Bretanha. E esse dado é muito importante de 1,5 bilhão para a gente ter a dimensão de como é uma língua praticamente universal. Nós, professores, chamamos de língua universal. Por quê? Existem dois tipos de línguas: a língua mãe e a língua franca. Língua mãe é toda aquela que nós falamos desde do nosso nascimento. Por exemplo, eu nasci no Brasil, então eu falo português. Se eu nasci na China, chinês, e assim por diante. A língua franca é aquela que eu vou usar para me comunicar, mas que não necessariamente é a minha primeira língua, é a primeira língua em que eu aprendi. Então, por isso, podem ser admitidos alguns erros, algumas falhas e discursos não tão naturais como na língua mãe, né? A gente sabe que nós nos sentimos muito mais confortáveis para nos comunicar na nossa própria língua. Mas aí é que está, eu venho aqui trazer para vocês metodologias para que a gente venha falar com naturalidade, porque a principal função de qualquer língua é a comunicação. Claro que nós aprendemos a gramática, nós temos um estudo de fonética, né? Como falar, como aprender os sons. Existem alguns sons que, no inglês que não existem no português. Sim, isso é muito importante, mas a principal função é a comunicação, certo? Então, esse dado é muito interessante porque, além dos países nativos, como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, falam o inglês como idioma oficial, nós temos também outras comunidades, outros países que falam inglês como segunda língua, e isso é muito importante nas relações, nas vendas, né? Se você sabe inglês, hoje você está no mundo, né? Nós sabemos que o mundo é globalizado, é, tanto é um exemplo foi a pandemia, né? Que nós não imaginaríamos o tamanho que chegaria, mas infelizmente chegou. Da mesma forma, é como vivemos hoje, né? A gente vive num mundo que é globalizado, que é constante, que está sempre conectado. Não tem como nenhum país viver independente. Quando você sabe outra língua, você também aprende novas culturas, você aprende novas formas de viver, descobre que não só existe a sua e a minha forma de viver, que não só existe uma forma correta, tem a sua cultura, às vezes até dentro da nossa vizinhança, da nossa família, nós temos culturas diferentes. Imagina em outro país, né? Então, para resumir, além deste trecho, eu diria que o inglês é experiência, né? São experiências, são conhecimentos, é uma mudança de vida, né? Porque você, sabendo esse idioma, você vai estar dentro de uma sociedade contemporânea. Bom, aqui eu tenho um vídeo sobre English accents.
Eu acho que vocês perceberam, eu tenho um sotaque muito forte. Eu sou de Pernambuco e falar sobre sotaque é muito importante, por isso que eu deixei já no começo, porque a língua, qualquer língua, não só ela é muito diversa, né? Nós não só temos uma forma de falar, e dentro do nosso país, o Brasil, nós temos a língua portuguesa como oficial, mas temos diversos sotaques. E não quer dizer que um está mais certo que o outro. Apenas há diferenças. Como o inglês, que é falado por mais de 1 bilhão de pessoas, com certeza as formas de falar, né? Às vezes uma palavra se fala de um jeito em um país e em outro totalmente diferente, muda realmente a palavra, às vezes muda só a pronúncia, mas é importante que você conheça os sotaques, é importante que você saiba que existem outras formas de falar. Por exemplo, eu não chio, né? Eu não falo chiando, eu não tenho um R vibrante muito forte, mas em outras regiões até mesmo no Nordeste, existe um pouco de chiado. Por exemplo, a palavra cortina, eu falo um T mais seco. Outras pessoas vão falar cortina, entende? E isso é língua portuguesa do mesmo jeito. Vocês estão conseguindo me entender, apesar do meu sotaque. Na língua inglesa, nós também temos os accents, que são os sotaques, né? Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês, se eu acredito que está um pouco baixo, mas depois vocês podem pesquisar, né? Esse canal é muito bom para tanto iniciantes quanto intermediários, para você entender como é que funcionam os sons, né? Os diferentes sotaques da língua inglesa. Ótimo. Esse vídeo é muito legal.
Então, aqui, nós temos nesse canto esquerdo uma americana, né? Uma moça nativa dos Estados Unidos. Aqui no meio da Inglaterra, um rapaz da Inglaterra, e aqui da Austrália. Então, não sei se você é iniciante ou intermediário, avançado, mas você acredito que percebeu as diferenças, né? Em algumas palavras, ele escreve só como Y, né? Não muda tanto, mas em, em outras, como esta palavra, muda muito, né? Um americano vai pronunciar water, um britânico vai pronunciar water. Então, é importante saber que existe essa diferença, porque o sotaque dos Estados Unidos, ele é muito comum, né? Tanto nos cursos de inglês, quanto no dia a dia mesmo, porque a gente sabe que é um país que está muito na mídia, né? Muitos artistas são dos Estados Unidos. Só que a gente não pode esquecer dos outros países, né? Como a Inglaterra, a cantora Adele, por exemplo, ela é britânica. Aliás, quem é da Inglaterra é chamado de britânico, né? Então, o sotaque dela é totalmente diferente. Outra palavra que é filha, um americano vai falar daughter, com esse R bem puxado, e o britânico vai falar daughter, né? Mais seco, um som mais curto. Então, é muito importante a gente saber, né? Essas diferenças. Eu quero contar um pouco da minha história. Como eu falei para vocês, eu sou de Pernambuco. Então, quando eu estava aprendendo inglês, eu comecei pelo sotaque americano. Eu não entendia, eu não tinha alguém para me explicar sobre isso. Ah, e aí eu fui aprendendo as palavras, repetindo, né? Sempre gostei muito de repetir as frases para, de fato, treinar meu speaking. São quatro habilidades, né? Ah, listening, que é escuta, reading, que é a sua leitura, o writing, a sua escrita, e o speaking, mais importante, que é a fala. Então, eu sempre fazia exercícios separados para treinar todas elas. Então, eu fui aprendendo, né? Fui ouvindo cada vez mais sotaque americano, coisas que eu gostava, e eu não conhecia, de uma certa forma, não lembrei que existiam outros países falantes inglês. Foi quando, acredito, eu estava no intermediário e eu tive o contato, por exemplo, com essa cantora que eu citei, né, a Adele, e eu disse, nossa, eu não sei nada de inglês, porque é muito diferente. Só que, na verdade, o meu ouvido não estava acostumado. Então, quando você se acostuma a apenas uma fala, você pensa que só existe aquela forma de falar, né? Então você só entende aquilo. Mas na verdade não. Ao passo que eu fui estudando, eu fui entendendo outras palavras. Hoje eu consigo entender um britânico, claro que eu vou achar muito diferente. E, e eu, na minha opinião, até acharia melhor se existisse uma máquina do tempo, né? Eu iria até o meu passado e falaria: olha, aprende pelo sotaque britânico. Essa é uma questão que pode ser um pouco polêmica, mas na verdade não é. Por quê? Tudo é o seu conforto, né? O conforto do aluno. Qual sotaque você está mais confortável? Porque vai ser uma longa jornada. Não é que você vai esquecer os outros, como eu estou frisando. Nós temos que dar importância a todos, né? A língua ela existe e todos têm direito de se comunicar. Mas qual é mais próximo da sua realidade? No meu caso, seria o britânico, porque falar daughter, para mim, no começo era muito difícil. Hoje eu já falo bastante, então
é fácil, mas justamente por a questão que eu falei, eu não tenho esse R muito forte. Já é diferente de alguém de Minas, por exemplo, né, que fala porta. Então, para ele falar daughter, water, vai ser muito mais confortável, entendem? Então, essa questão do conforto, né? Qual sotaque da língua inglesa você está mais confortável? Você se identifica, a palavra melhor, você se identifica mais, né? Então, descubra, você que é iniciante ou intermediário, descubra qual você se identifica mais e aprofunde, escute, leia textos feitos por escritores australianos, por exemplo, britânicos ou americanos, norte-americanos, né? Mas não esqueça que sempre existem diferentes formas de falar, né? Nenhuma está mais correta que a outra, são apenas formas diferentes de se expressar. Tudo bem? Olha, agora vamos adentrar de fato às metodologias, né? O tema da aula são técnicas para falar inglês, né, e erros a não serem cometidos. Essas técnicas que eu vou trazer são as que nós professores estudamos. Então, eu acredito que se você tiver com a faca e o queijo na mão, né, você já vai estar adiantado. Não sei qual o seu perfil de aluno, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas é sempre bom você conhecer o porquê, né? Você conhecer o como chegar. E a primeira técnica que eu quero falar, a primeira metodologia, chama-se Comprehensible Input, que é do Krashen, um linguista muito conceituado, e trata-se de absorver o máximo possível do idioma, sempre um nível a mais do que você conhece. Essa daqui é a outra que eu vou falar daqui a pouco. Bom, o que é input? Quando nós somos bebês, nós nascemos sem falar nada, né? A gente não sabe nenhuma língua. Então, vamos lá. O bebezinho, ele nasce, completa um aninho, e de tanto ele ouvir os pais, os parentes falando, ele começa a reproduzir sons. Na verdade, até antes de um ano, né? Começa a reproduzir alguns sons, cantar, e isso é normal, é o desenvolvimento natural de uma criança. Daqui a pouco ele já começa a falar algumas palavrinhas soltas. Depois, com 2, 3 anos, ele começa a montar frases. Então, veja o que o input faz na vida do ser humano. Olha a importância do contato, né? Os pais, eles não começaram explicando, olha, filho, isso é um verbo, isso é um sujeito, né? Isso é predicado. Não, eles só começaram, olha, água, cadeira, e assim foram, né? Cachorro, gato. E aí, de tanto ele ouvir, ele começa a reproduzir do seu jeito, com erros, né? O meu sobrinho, ele vai fazer 4 anos, ele conjuga algumas frases erradas, por exemplo, eu sabo, eu fazei para dizer eu fiz, eu sei, e a gente sabe que está incorreto, porém a linguagem foi passada, a comunicação foi passada, né? Então, da mesma forma é no inglês. Você precisa ter o máximo de conteúdo para dentro, é como se fosse uma comida. Você precisa comer, né? Você precisa ter o contato. Ah, mas eu não entendo nada. Eu vou assistir um trailer em inglês, eu vou pegar uma história em quadrinhos, não sei, em inglês, eu não vou entender nada. Mas justamente essa é a ideia do Crashing. No primeiro momento, você não vai entender, assim como você não entendia a sua língua, né? Hoje a gente sabe de tanto ouvir os nossos parentes, as pessoas próximas falarem português, né? Mas você
nasceu sem saber falar língua alguma. Da mesma forma que o inglês, e tanto você ter o contato, você vai aprendendo. Você é um bebê. Ao aprender qualquer outro idioma, você é um bebê. Você tem que aprender novas estruturas, para o seu cérebro associar que isso aqui é um cell phone, você precisa repetir para ele, ó, esquece, isso não é mais celular, cérebro. Isso agora é um cell phone, ok? Aqui nós temos glasses. Isso aqui não é mais óculos, e sim glasses. Então você tem que repetir para o seu cérebro entender que são novas estruturas, né? O cérebro bilíngue, ele funciona de uma outra forma. Tem muita ciência no aprendizado de outra língua e vocês vão, ao fim desta aula, perceber isso, né? E são muitas técnicas, metodologias que nos fazem tornar esse processo mais fácil. Aqui nós temos a ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal. É, é uma metodologia estudada na pedagogia, né? Como eu falei, nós professores estudamos, que é o quê? O aluno, você tem um determinado conhecimento do inglês. Esse é o seu conhecimento real, né? Vamos imaginar que tem um círculo. Então, é o que você sabe. Ah, eu só sei como falar o meu nome, de onde eu sou, minha idade, só. Tudo bem. Você está no básico, ou menos que o básico. Ah, eu sei falar mais, né? De onde eu vim. Eu sei algumas coisas, o nome dos meus pais, da minha irmã, se eu tenho cachorro, se eu não tenho. Eu sei negar, sei perguntar. Então você está no intermediário. E assim vai. Esse conhecimento real que você tem é a sua zona, né? A zona maior, vamos lá, a zona real é o que você conhece, e a zona maior, outro círculo acima desse, é a zona do conhecimento alcançável, ou do conhecimento possível. Então, desse nível que você está até um, um conhecimento possível, você precisa aumentar o grau de dificuldade, com a ajuda de um professor, né? Então, o professor ele pode examinar você, trazer algo, trazer um texto, por exemplo, com estruturas que você não viu. Se hoje você aprendeu o verbo have, que é ter, no simple present, o presente simples. Na outra aula, o professor já pode trazer esse mesmo verbo no passado. O seu cérebro vai dar um alerta e dizer: opa, isso aqui eu não sei. Eu tenho que me desenvolver para poder saber, para poder adquirir. Eu vou tornar essa ideia, essa metodologia mais fácil ainda. Vamos lá. Você está numa academia, né? Não sei se você faz exercício físico, mas é muito bom. Então, você entra numa academia e você começa pegando 5 quilos. 5 quilos, 20, digamos que você faz um treino de pernas, né? E ali, aquele peso é pouco, mas se você for uma pessoa que nunca fez exercícios, vai ser muito. No outro dia você provavelmente vai ficar com dor. Por quê? Você está comunicando ao seu músculo que aquela carga não é o suficiente. Você precisa de mais músculo
para sustentar a próxima carga, entende? Perdão, a carga não, a massa não é o suficiente. Então você precisa de mais. Daqui a pouco você já começa com 10 quilos, 20 quilos, e assim vai. Você vai aumentando o seu nível de dificuldade. Porque se você continuar no mesmo nível, é claro, é bom ter uma base, né? Uma base para estruturar, para comunicar devagar, né, ao seu cérebro que você agora é uma pessoa que se exercita. Você agora está queimando mais energia. Sim, é muito importante essa base, mas também é importante você avançar, né? Você comunicar para o seu cérebro que precisa crescer. É a mesma forma com o inglês. Você também não pode só ficar num conhecimento que é confortável, né? O input, a ideia do input é justamente essa, colocar o máximo de informações possível. Se você hoje assistiu a um trailer em inglês, um trailer de filme, entendeu 20%, 15%, tudo bem. É o seu conhecimento hoje, com a ajuda de um professor, com a ajuda de, de metodologias, de inteligência artificial, vídeos no YouTube, você vai procurar. Por que eu entendi só isso? Quais são as palavras que eu preciso aprender, né? Então, sempre elevando um nível, sempre, de fato, querendo aprender um pouco a mais do que você sabe, dificultando esse nível, certo? Essa daqui é muito importante, coloquei até uma exclamação, porque eu falei sobre o input, né? A gente valoriza muito aprender. Aprender, aprender, colocar conteúdo para dentro. Mas revisar o que você aprende em intervalos crescentes para reforçar a memória de longo prazo, eu diria que é mais importante do que de fato aprender. Olha, a gente só sabe das coisas, a gente só aprendeu por causa da repetição. Então, spaced repetition significa repetição espaçada. Se eu aprendo hoje o verbo to be, I am, you are, he is, amanhã, isso tá certo, vai ficar na minha memória de curto prazo. Se eu não fizer exercícios amanhã ou depois, eu vou acabar esquecendo. Ah, mas como mesmo? He, are ou you is? Eu já vou esquecer. Por quê? Eu não fiz a devida revisão, entende? É muito importante revisar o conteúdo, mais do que de fato aprender. Por quê? Você tem um cronograma, você tem algo a ser cumprido, né? Você, daqui a um mês eu preciso ter visto esse conteúdo, certo? Mas você de fato aprendeu? Você de fato entendeu? Infelizmente, a gente, o sistema brasileiro, ele nos, nos ensina a decorar, principalmente o inglês, né? Quem nunca teve que decorar do dia para a noite algumas regrinhas, essa mesmo que eu citei do verbo to be, para poder fazer a prova e deu certo, você passou. Mas isso ficou na sua memória de curto, médio prazo. Passou uma semana, um mês, você já esqueceu. Porque o nosso cérebro, ele quer economizar energia. Como eu falei, tem muita ciência no aprendizado de inglês. Então, ele quer economizar energia, por isso que ele esquece essas informações. Se você não revisar, o que é que você está comunicando para o seu cérebro? É inútil, entende? Olha, cérebro, isso aqui que eu aprendi hoje, eu só vi hoje. Daqui a um mês ou dois é que eu vou ver de novo.
Então pode esquecer. Não tem jeito. A gente sempre vai esquecer. Acontece, é normal do ser humano. Agora, se você revisa de várias formas, né? O verbo to be, que é o mais comum. Se você hoje viu um trecho com o verbo to be, ok, você aprendeu. Amanhã ou depois você vai ver um pequeno vídeo sobre o verbo to be, um contextozinho ali. Ótimo. Daqui a pouco você vai escrever sobre as, as regrinhas, né? Do verbo to be. Você vai fazer da forma que achar melhor. Então, isso é ótimo. Você está criando uma repetição espaçada. Não, não precisa também colocar tanto conteúdo, porque senão a gente não aprende, né? O nosso cérebro, como eu falei, ele guarda as informações úteis, mas precisa-se haver essa repetição. Então, eu bato novamente nesta tecla. Repetir o conteúdo é uma das técnicas mais importantes para você, de fato, aprender inglês. Porque até hoje, eu como professor, eu estudo a língua há 6 anos, tem coisas do básico, básicas, que eu esqueço. Eu fico, eita, como que fala isso mesmo? Como que usa esse tempo verbal, essa pergunta? E aí eu vou lá, e hoje a gente tem uma máquina, né, um dicionário muito rápido, muito útil a nosso favor. Então a gente rapidinho pode pesquisar como falar tal coisa, né? Qual o significado de tal expressão? E ali de tanto você pesquisar, às vezes eu pesquiso várias vezes, eu aprendo, simplesmente aprendo. Por quê? Spaced repetition, repetição espaçada. Tudo bem? Agora nós temos a parte prática, né? O active recall plus output. Lembrar ativamente da informação e praticar usar a língua falando ou escrevendo. Fale sozinho sobre o seu dia, descreva imagens. Escreva pequenas histórias, próprias ou fictícias, depois revise com corretores automáticos, professor, né? Use flashcards que exijam respostas em inglês. Então, como eu falei para vocês, existem, né, as 4 habilidades da língua: a fala, escuta, escrita e leitura. Qualquer língua, né, existem essas habilidades. A mais importante é a fala, mas nós também temos que praticar a escrita, a leitura e a escuta, né? Esse output é justamente o resultado do input. Você coloca, que eu falei para vocês, você coloca toda a informação, conteúdo para dentro, absorve, seja ouvindo música, ah, podcast, não sei. Você coloca esse conteúdo para dentro, lendo livros. Na Active Recall, no output, é a hora de você colocar para fora. Então, eu vou falar o que é que eu estou fazendo no meu dia. Por exemplo, coisas básicas. Se você está no nível iniciante, I'm brushing my teeth. Aqui você já entenderam o que é que eu estou fazendo. I'm combing my hair, né? Então, são coisas básicas do meu dia a dia, mas que fazem muita diferença, porque eu trago de fato um inglês para a minha vida, para o meu dia a dia. Nós estamos em um país que só 5% fala inglês. Então, a gente fala português o tempo inteiro. Eu estou ministrando esta aula em português o tempo inteiro, né? Então, quanto mais inglês você colocar, você tiver contato, melhor. Aqui eu achei incrível esse outro ponto, que é de escrever pequenas histórias, né? Eu sempre fui muito criativo, eu sempre gostei muito de super-heróis. E quando eu estava aprendendo inglês,
eu queria assistir os filmes da Marvel em inglês, porque tem toda a magia, né? Tem toda a, a lógica, a dublagem brasileira é incrível, mas quando é feito no idioma e quando você entende o idioma, é 100% melhor, 200%, eu não sei explicar. Só quem realmente já viu uma série, um filme em inglês, sabe como é diferente, porque são coisas culturais, né? Expressões que você pega ali que às vezes na dublagem se perde. Então, é, esse aqui de escrever histórias é muito importante. Ou escreva suas metas, né? My goals, meus objetivos. Escreva em inglês, sabe? Saia do conforto, coloque o seu cérebro para funcionar. Porque, como eu falei, o exemplo da academia. Se você, mas eu não gosto dessa atividade. Mas se você ficar só nas atividades que você gosta, você não vai se desenvolver tão bem, né? É importante que você tenha as quatro habilidades da língua muito bem desenvolvidas. Na verdade, esse é o papel fundamental para alguém ser considerado fluente. Não adianta nada você ter um listening muito bom, uma escuta, uma fala muito boa, mas não saber escrever as palavras. Ou na hora de ler, você se atrapalha. Sim, é possível, tá? Então, o uso de flashcards é muito bom também, né? Que são ah, papeizinhos pequenos, como eu falei. Na repetição espaçada, você precisa ter algum gatilho, alguma coisa que faça você lembrar, né, daquele conteúdo. Então, eu usei o exemplo de você aprender o Web2B em diferentes formas. Um dia um vídeo, um dia uma leitura. E com os flashcards, você escreve pequenas regrinhas. Você, por exemplo, aprendeu o get, outro verbo que é muito importante no inglês. Get significa, tem 27 traduções, né? Mas de maneira geral, ele significa obter, né? Ter alguma coisa. É o nosso tomar, né? Tomar banho, tomar injeção, tomar água. Tomar pode significar muita coisa. E quando você anota isso, você está comunicando para o seu cérebro que é importante. Infelizmente, com o uso muito do celular, do computador, a gente vem perdendo, né, esse hábito de escrever. Só que ele é muito poderoso. Ele é importantíssimo, porque quando você escreve, você está criando uma memória daquele conteúdo, né? O seu cérebro está fotografando aquele momento, né? Isso é ciência, isso é real. Então, quando você, ah, estou com muita dificuldade no get. Deixa eu escrever aqui. Ó, get significa tal coisa. Eu posso usar get out. Você pode fazer um desenho, que é sair. Get in, entrar. Já já vou falar sobre isso. Mas a importância do output, né? De fato, você colocar o que você aprendeu para fora, né? Você agora precisa trabalhar essa parte criativa. E aqui são só exemplos, né? Você pode, de repente, escrever poemas, escrever uma música, não sei, vai da sua criatividade. Mas importa é que você pratique o seu inglês, né, com essa técnica. Ah, pronto, agora nós vamos aprender sobre o TPR, né, Total Physical Response, e a aprendizagem multissensorial. Consiste em usar diferentes sentidos
no processo de aprendizagem, associar palavras a imagens, ouvir e repetir com gestos ou movimentos, fazer jogos com cartas, objetos ou apps interativos. Bom, isso aqui está dentro não só do inglês, mas de qualquer aprendizado. Você precisa entender que tipo de aluno você é. Ah, eu sou mais visual, eu sou auditivo, eu sou sinestésico. Então, o que é isso? Tem pessoas que só em ouvirem já pegam todo o conteúdo. Então, por exemplo, estão ouvindo esta aula e fazendo outras coisas, ouvindo como um podcast e pegam todo o conteúdo. Esse aluno é o auditivo. Tem outros alunos que são visuais. Eu sou um deles, né? Eu preciso ver imagens, eu preciso estar ali observando para poder entender aquele conteúdo, né? Tem o sinestésico que ele gosta do contato, de pegar, né? De sentir os cheiros, enfim, são são vários tipos de alunos, mas não é porque você é mais auditivo, visual, sinestésico, que você não vai usar outros métodos, entende? Que você não vai conseguir de jeito nenhum escrever, você tem que odiar a escrita. Não, não é isso. Mas você precisa identificar o seu, o seu tipo de aluno. E aqui a gente tem ouvir e repetir com gestos e movimentos. Por quê? O Total Physical Response, ele é muito importante, ele é muito legal. É um recurso que a gente usa para, para que os alunos memorizem. Então, ah, eu tenho a frase afirmativa do verbo to be. I am João. Eu sou João. Na hora de perguntar, a gente troca I am e coloca no começo da frase. Vamos lá, quando eu digo a gente troca, troca. O que é que eu fiz? Um movimento. Eu fiz aqui um TPR. O seu cérebro associou esse gesto ao aprendizado. Então, como que eu pergunto com o verbo to be? Se eu faço a troca, então I am vai ficar am I. Então, am I João? Am I happy? Ok? O que é que eu fiz? Um TPR. Se eu faço isso aqui, é um TPR. Significa que está crescendo, né? Então, a gente aprende muito com gestos. Como eu falei no começo, o bebê, ele tem acesso à sua língua pelas imagens, pelos gestos. Ah, aquilo é um cachorro, aquilo é um gato. Para o seu cérebro decodificar o que é um gato, várias vezes você precisou ver, né? Como em inglês, é a mesma coisa. Você precisa ver aquela estrutura, aquela frase, né? Aquelas imagens muitas vezes, para então aprender. E aqui a gente tem, como a tecnologia é muito presente, né? Temos essa ideia de fazer jogos, com, cartas, com objetos, né? É, nós temos a dica, sim, desses apps interativos, como Duolingo, Cambly, apps que vão nos ajudar. Mas, hoje em dia, a rede social é muito presente, né, na nossa vida. Todos os dias a gente tem contato. E por que não acessá-las em inglês? Sabe aquele seu artista, seu cantor favorito internacional? Vai no perfil dele. Tenta entender o que é que ele está falando, o que ele está fazendo. Isso é muito, muito bom, muito importante.
Porque você vai ver a língua da vida real, de como ela é. Possa ser que você entenda pouco do que a gente está falando, mas você já está trazendo um TPR, né? Criando uma memória para o seu cérebro de que é hora de eu estudar, né? De uma certa forma, é um estudo, mas sem necessariamente ter lápis ou caneta, né? O TikTok, o Facebook, enfim, é, eles estão aí. Muitas vezes a gente vê coisas que às vezes nem são tão importantes. A gente, claro, tem os momentos de entretenimento. O entretenimento, ele não busca informar nada, ele não busca ensinar nada, né? Só busca, de fato, nos entreter. Mas, através de entretenimento, a gente também pode usar para aprender inglês. Então, esse negócio de você procurar são apenas dicas, né? Você procurar o conteúdo vai te ajudar muito, certo? Então, a aprendizagem ela é multissensorial. Depois você pesquise, entenda como é que funciona, que tipo de estudante você é. Às vezes você é visual e auditivo ao mesmo tempo, você só é um, né? Aqui é um pouco da dica do outro slide, né? Narre ações do cotidiano, é a imersão parcial e participe de fóruns, chats, jogos. É, como eu falei para vocês, I'm brushing my teeth, né? Eu estou escovando os meus dentes. Você precisa narrar, você precisa ter uma imersão parcial do inglês, né? A gente, quando é fluente, eu mesmo, eu digo, nossa, parece que eu tenho outra personalidade em inglês. Porque, como eu disse, o nosso cérebro, ele aprende outras estruturas. Então, quando você está parcialmente imerso no inglês, você começa a dizer, olha, isso aqui é real, eu estou fazendo isso. Isso é importante. Aqui eu coloquei fóruns, né? Tem gente que gosta de jogar, tem gente que gosta muito de história em quadrinhos e filmes clássicos, né? Da literatura. Não sei, use isso que você gosta para aprender, né? Porque o aprendizado ele pode ser muito legal. A gente, infelizmente, foi criado numa, numa ideia de que o aprendizado é só você sentar numa cadeira e ter um lápis, um caderno e escrever. Isso é um dos aprendizados. Mas você participar, por exemplo, de um Discord, de um RPG, um Tandem, também são aprendizados. Para quem não sabe, o Discord ele é um aplicativo onde você encontra pessoas, comunidades, de vários lugares do mundo. E aí, se você já tiver no intermediário, você já pode adentrar para praticar sua fala, né? Sua escuta. Ali tem pessoas que também estão aprendendo inglês e você tá tudo bem se errar, se não lembrar de alguma palavra, porque eu vou falar sobre isso mais no final, mas muita gente, eu tenho medo de esquecer, tenho medo de não entender. Mas o próprio idioma, nosso próprio idioma, às vezes a gente não entende tudo. E tá tudo bem. Olha, desculpa, o que você falou? Você consegue repetir? Eu não entendi. Então, isso é normal, tá? Acontece em qualquer língua.
O RPG é uma metodologia muito legal de imersão, né? Que você consegue jogar fingindo que você é um personagem, né? Playing Gamer. Você é um personagem e ali você aprende as características daquele personagem. É uma ferramenta muito legal que a gente, de fato, vive o inglês, né? E também tem outros aplicativos, eu estou apenas indicando aqueles que eu uso e essas metodologias também, mas hoje em dia tem diversos que você pode, com certeza, filtrar, né? Porque tem pessoas muito mal intencionadas em qualquer lugar. Então você precisa ter esse filtro, saber quem realmente está ali para praticar o idioma e quem não está, ok? Então, tenha esses momentos em inglês, tenha essa partial immersion, ok? Essa daqui é a minha queridinha, o shadowing, que eu ouvi repetir imediatamente, ou quase simultaneamente, exatamente o som, o ritmo e a entonação do falante nativo, como uma sombra da fala. Então, shadow significa sombra. O que consiste o shadowing? Você, como eu disse, volto para o exemplo do bebê. De tanto você ouvir, você acaba repetindo os sons. E ali você aprende a entonação, no caso do português, né? E você simplesmente fala. Hoje você só sabe o que fala. De tanto você repetir, ser uma sombra. Tá sempre ali, colado, né? Essa técnica é muito poderosa. Por quê? Ah, hoje eu vou pegar um trailer de um filme, vou pegar o script, né? O roteiro ali, escrever no meu caderno, pode ser também, muito legal. Ou vou ler aqui no meu notebook. Ah, cada fala do personagem, eu vou pausando. Isso é uma das formas de fazer shadowing. Vou pausando e repetindo. Pausa e repete, pausa e repete. Olha que legal, ele falou dessa forma, ele contraiu, não falou, ele falou mais rápido, né? Aqui ele falou mais devagar. Então, toda língua tem ritmo e entonação. Você precisa entender isso, que a entonação é muito importante, né? A gente, no português, nós não temos uma mudança, por exemplo, quando vamos fazer perguntas. A única coisa que diferencia na escrita é a interrogação. Então, por causa daquele sinalzinho, você sabe a forma de falar, né? Vamos lá. Você comeu o bolo. Frase afirmativa. Você comeu o bolo é a mesma frase, só que com entonação diferente. Então, no shadowing, no método sombra, você vai aprender a usar a entonação de acordo com o nativo. No caso do inglês, eles vão ter a entonação e um indicativo para dizer que é pergunta, né? Por exemplo, essa frase, Did you eat the cake? Did you eat the cake? Afirmativa. Você comeu o bolo. Did you eat the cake? Já dá para entender que é uma pergunta, né? Então, a língua ela não é só aquela linha reta, né? Ela tem, digamos assim, que altos e baixos. Daqui a pouco eu vou trazer um quadro para vocês e vocês vão ver
como funciona a língua, né? Ela tem os seus sons, tem suas entonações. Por isso que o método Shadowing é muito bacana para você que até você que é avançado no inglês, né? Esse esse método é importantíssimo. Você repetir imediatamente o que o nativo está falando. Eu usei muito esse método sem saber que eu estava usando, porque eu ouvia, pausava, já repetia. E eu tentava fazer igualzinho. Tudo bem, se o seu sotaque não for igual ao de um nativo, o objetivo não é esse, o objetivo é se comunicar. Mas se você conseguir fazer igual, melhor ainda, ótimo, certo? Então, esse é o shadowing. Essa daqui é outra metodologia que nós, professores, usamos muito, que consiste em aprender um conteúdo, ciências, história, arte, enfim, em uma língua estrangeira. O aluno aprende duas coisas ao mesmo tempo: o conteúdo da disciplina e o idioma. Então, vou explicar para vocês o que é. É, o CLIL, Content and Language Integrated Learning, ele se trata de, por exemplo, você gosta muito de maquiagem. Então, ao invés de você pesquisar ah, como fazer tal maquiagem, você vai pesquisar isso em inglês. How to make, né? How to do this makeup. Essa maquiagem tal, esse método. Eu não entendo muito. Só um exemplo. Ah, se você gosta muito de culinária, de receitas, então, how to, né? Como cozinhar tal coisa. E ali você vai estar aprendendo o vocabulário em inglês e o conteúdo também. Uma curiosidade, talvez. Eu vou aqui trazer um texto para vocês que vai ser mais fácil de entender. Olha, the modern game. Football, as we know it today, began in England in 1863. This is why Britain is known as the home of football. Então aqui nós temos um texto, não vou ler todo, mas que diz a origem do futebol, né? A gente está usando a metodologia CLIL, porque é um conteúdo, não necessariamente da gramática em inglês, mas que está em inglês. E isso é riquíssimo, porque você vai ver estruturas, as we know. Então, como nós sabemos, as we know it, né? Olha quanto vocabulário, olha a imagem, né? Quanto a gente pode aprender com essa metodologia, certo? Isso aqui é quando você está mais no intermediário para o avançado, porque você já conhece muito vocabulário, já está por dentro do, do vocabulário em si, e essa metodologia vai te facilitar muito, porque nem sempre, às vezes a gente, até em português, né, acha chato estudar verbo, sujeito, enfim. Então, nem sempre isso vai ser divertido. Mas quando você traz um conteúdo, no caso, muita gente gosta de futebol, maquiagem, receitas, economia, enfim, qualquer conteúdo sobre natureza, quando você traz esse método, facilita muito,
Porque você pensa, olha, que legal, de repente eu não sabia disso. Ou eu sabia no meu idioma, mas como é bom ter acesso, né, em outro idioma. Então, pesquise depois sobre essa metodologia CLEO. Ela é muito legal, ela é fundamental para nós professores de idiomas, a gente usa bastante, eu uso muito, e ela vai ajudar muito você a entender o idioma, a viver o idioma. Aqui chegamos a uma parte muito científica, e eu gosto bastante, que é o International Phonetic Alphabet, né? Um sistema universal de símbolos fonéticos que representam sons exatos da fala humana, incluindo sons do inglês, né? Perdão. Em vez de soletrar palavras com letras normais de A a Z, o IFA ou IPA, ele mostra como realmente elas são pronunciadas. Então vamos lá. Existem milhares de línguas no mundo, né? Porque apesar de só existirem 183, se eu não me engano, 185 países reconhecidos, nós temos também os dialetos. Então, toda língua conhecida, os sons dela foram colocados nesse alfabeto. Aqui nós temos a imagem dele, né? Olhem só. São imagens, são símbolos que para você talvez não fazem sentido. Ou alguns são parecidos, né? O W, o U, o Y, é igualzinho. Mas isso aqui é crucial. Você não precisa decorar esses símbolos, mas é importante, é legal você aprender. Por quê? O alfabeto em inglês é a mesma coisa, né? Não muda. Mas o alfabeto japonês, chinês, é totalmente diferente. Então, como que eu descubro a palavra? Como que eu sei que fala tal palavra em japonês, em chinês, por exemplo? Você usa esse alfabeto. Ele é um resumo de todas as línguas conhecidas que, através dos sons, você consegue decifrar qualquer palavra, né? Então, deixa eu explicar aqui para você. Essa palavra thought, é escrita de acordo com o alfabeto fonético dessa maneira. Aí você olha para isso aqui e diz, eu não entendo nada. Mas olha lá, vamos decifrar esse código. Esse símbolo aqui, lembrando que você não precisa decorar, você só precisa entender que quando ele aparece, significa que você vai colocar a língua entre os dentes. Esse Czinho, né, invertido, ele significa um som longo. Então, como em lei. E o som final, né, com a letra T. No caso dessa palavra, think, que significa pensar em inglês, nós temos três sons. Thought, at, at, significa pensado ou pensamento, né? O passado de pensar em inglês.
Então, veja que interessante, que impressionante a gente não precisar escrever nem em português nem em inglês, e sim em alfabeto fonético internacional. Sabe? Você conhecer essa metodologia, às vezes você não tem acesso, por exemplo, ao tradutor, você não está com o celular. Mas se você souber um pouco alguns desses símbolos aqui, e você quiser ler uma palavra, se você encontrar o símbolo, você já sabe como pronuncia. É exatamente igual eu fiz nessa palavra aqui, think. Ela transcreveu, nós transcrevemos essa palavra, transformamos ela no alfabeto internacional. Então veja que metodologia incrível, porque nem sempre a gente tem acesso à, à internet, ao celular. Então, se você já sabe disso, você já vai estar à frente. Aqui nós temos outros símbolos, né? Como eu disse, não precisa decorar os nomes. Você precisa entender, olha, esse símbolo aqui aparece, eu vou pronunciar de tal forma, principalmente do inglês, né? Que é a língua que estamos abordando. Mas existem aqui, como eu falei, são de todas as línguas. O, o som do U, do francês, né? O biquinho do U, também tem aqui. Temos várias, várias formas, várias vogais de serem pronunciadas, que é importante depois você dar uma lida, ah, uma, uma breve revisão, né? Uma breve passar sobre esse conteúdo e entender. Eu não sei se você já conhecia o alfabeto internacional fonético, mas tem um vídeo de uma professora muito incrível, brasileira, que é a Karina Fragoso, depois você pode pesquisar, que ela explica sobre esse alfabeto, né? Sobre como você aprender, que vai te ajudar bastante. A gente muitas vezes fica apenas acostumado é, a, ao internet, né? As tecnologias, mas como eu falei, aquele velho hábito de escrever, esse hábito também de ler, de saber um pouco sobre o alfabeto e falar e saber entender os sons, isso vai te ajudar muito, ok? Então, talvez seja novo para muitas pessoas, uma curiosidade, né? Mas essa metodologia é incrível. Você entender os sons de cada língua, ou melhor, do inglês. Você entender quais sons existem. Então, se aparecer uma palavra como foot, que significa pé, na transcrição vai aparecer os símbolos que são sempre usados, no caso, no mesmo som do foot. O plural é feet, são pés. Então já vai aparecer outro símbolozinho que você vai identificar o som feet, foot, ok? O Tzinho no final, né? Esse T, o som do T, foot, think, law. Todos esses sons você consegue decifrar através desse alfabeto. Então estude, conheça. É muito incrível quando a gente sabe que existe, né? E tem acesso a essas plataformas, essas metodologias, na verdade, que, eu não sou linguista, eu não sou
professor. Por que que eu vou usar isso? Mas é justamente como quando eu iniciei a aula, eu disse, se você está com a faca e o queijo na mão, né, você já está à frente, porque o aprendizado do inglês, o professor faz 20%, os 80% é com o aluno. Então, todas essas metodologias que eu falei, se você colocar em prática, de fato você vai conseguir caminhar mais rápido. De fato, você vai conseguir ter um processo mais dinâmico, né? A gente precisa estar sempre com a mente aberta a, a novos aprendizados, novas culturas. Como eu falei, inglês são novas experiências, são novos estilos de vida. Ah, aqui, como como é o tema, né? Erros. Eu vou aqui citar os dois erros para que você não cometa, né? Muitos alunos esperam falar perfeito antes de abrir a boca. Isso trava o aprendizado. O erro faz parte do processo, e quanto mais você pratica, mais rápido melhora. Então, como eu frisei na aula inteira, a fala é muito importante. A fala é a mais importante, né? Você precisa expressar os seus pensamentos. Porque o que é a fala? Nada mais é do que uma expressão de pensamentos. O homem das cavernas, ele só se expressava desenhando. E aí depois ele começou a falar, começou a emitir sons, falar, e hoje estamos aqui. De fato, você só está me entendendo porque o meu cérebro está organizando os pensamentos e transmitindo isso em sons, em idiomas, em estruturas que fazem sentido, né? Da mesma forma é no inglês. Não tem problema se você falar you is, né? O certo é you are, mas com o tempo você vai entendendo que é you are. É como o português falar nós vai, nós pega, nós traz, está errado, né? Está em principal, entende? Você compreendeu o que é que o nativo queria falar. Então, esse medo, como eu falei, e se a pessoa, e se eu não entender a pessoa? E se ela não me entender? Não se preocupe, com certeza ela vai dizer, desculpe, você pode repetir, tenta me explicar de uma forma mais simples. E ali é bom, porque você vai se desafiar, sabe? É importante você saber que pode mais, saber que pode explicar, até em português mesmo. Quando alguém não entende algo, você explica de outra forma, mas você quer de qualquer jeito se comunicar. Então, no inglês funciona da mesma forma. Os erros fazem parte. Claro, a gente não quer cometer erros. Isso é do ser humano, né? A gente não quer passar vergonha. Mas, na verdade, a vergonha mesmo seria se você não falasse, se você não procurasse comunicar. Eu tenho vergonha de falar na frente do professor, porque ele já tem tal diploma, já morou fora, mas ou então dos meus colegas, ou então de alguém que eu esteja perto, do meu parceiro de conversação, mas a ideia justamente é essa. Você se comunicar, não importa se, se não está correto,
Porque, no caso, eu, como professor, vou ficar muito feliz e vou corrigir, sim, o aluno, mas de uma maneira que ele não fique constrangido, e sim que ele aprenda. Porque nós somos seres humanos e nós aprendemos com nossos erros. Então, se você não pratica a fala, se você só escuta música, só ouve trailer, lê e não fala, de fato, não procura conversar, dialogar, infelizmente, o seu inglês vai caminhar muito devagar, vai estar atrasado. Então, você precisa da fala, certo? Esse é um erro a não ser cometido. O outro erro é estudar só gramática. Focar em apenas em regras, sem ouvir músicas, como eu já disse, filmes, séries, ler textos ou conversar com pessoas em inglês, limita o processo. O idioma precisa ser vivido, não só decorado. Então, quando a gente tem esse, esse hábito, né, de querer tudo certinho, de, não, eu preciso entender o que é o verbo, o que é o sujeito, o que é tal coisa, o que é pronome. Sim, você precisa entender, até porque a gramática faz parte de qualquer língua, né? Mas não foque só na gramática, comunicação. Então, se você só estuda gramática, só, eu quero entender todos os tempos verbais do inglês, tempo, passado, tudo, ok, mas você vai usar esses tempos verbais? Você vai precisar deles para amanhã, entende? Você precisa usar a gramática, sim, mas num contexto real. De fato, que ela seja uma mola propulsora, que lhe ajude, alavanque, e não seja tato com a língua, sabe? Você precisa ah, ter essa exposição real. Você precisa viver. Então, não estou falando que é errado. Tem muita gente que não gosta de gramática. Infelizmente, não tem como a gente estudar um idioma sem ver a gramática. Mas ela precisa ser sutil. Ela pode, na verdade, aparecer de uma forma simples, né? Se você sabe que é I am, you are, he is, você já sabe regras gramaticais. Eu odeio gramática. Mas se você já conhece essa estrutura, se você sabe que para pergunta você não fala you e sim do you, você já sabe gramática. Entende? É aquela história do bebê. A gente aprende primeiro pela exposição à língua e depois pela gramática. Porque é só com 4, 5 anos que a nossa professora vem explicar, olha, isso é um substantivo, isso é um verbo. E assim vai. Interjeções. Então, você vai aprender, sim, as regras gramaticais, as estruturas, mas você não pode focar só nisso, entende? Bom, antes de terminar, eu gostaria de explicar essa frase: The secret of fluency is frequency. O segredo da fluência é a frequência.
Olha só que frase forte, né? Porque tudo que você faz com frequência, tudo que você faz repetidamente, isso se torna um hábito e, consequentemente, uma facilidade para você. Então, você está hoje num nível básico, por exemplo, de inglês. Quanto tempo vai levar até você se comunicar com o nativo, se comunicar, realmente expressar os seus pensamentos? E quando eu digo expressar, não é de uma forma robótica. É de fato dizer o seu dia, contar histórias, viver a língua. Então, quando que você vai chegar? Você precisa traçar essa meta, esse objetivo. Quanto eu estou disposto a doar por dia, todos os dias? Quanto tempo eu preciso para falar inglês, né? O segredo da fluência é a frequência. Então, quanto mais inglês eu estiver, quanto mais conteúdo eu tiver contato, mais rápido eu vou absorver. E uma dica que eu quero compartilhar é: coloque seu celular em inglês. Pegue ele aí e coloque ele em inglês. Mas isso é muito radical, isso é muito esquisito. Mas como eu falei lá nos primeiros slides, o input, você precisa colocar, ter o máximo de acesso ao conteúdo em inglês. E isso daqui nós usamos todos os dias. Todos os dias, independente da marca do seu celular, você usa ele, né? Se você já usa, já é algo que tem contato todos os dias, você vendo as estruturas em inglês, você vendo, por exemplo, entrando numa rede social e encontra a palavra share e tem uma setinha, você já sabe, opa, share significa compartilhar. E já vai entrar na outra dica. Não traduza tudo, né? Como eu expliquei no começo, a gente aprende por imagens. Então, se eu vejo a imagem de um cachorro, se tivesse só a imagem aqui, vamos dizer, eu não falei a palavra cachorro, eu falei dog. Oh, this is a dog. Dog. Seu cérebro já vai fixar que é um dog. Você não precisou traduzir. Tem coisas que, however, por exemplo, tudo bem traduzir. É, no entanto, significa uma expressão. Porque até você entender, a língua mesmo se explica. Até você entender que significa however em inglês, isso vai demorar. Mas, por exemplo, gato, né? Os animais, né? As cores, blue, black, você não precisa traduzir. A gente tem essa mania, né? Esse hábito de querer traduzir tudo. Mas, na verdade, quando a gente vai estudando, vê que não é necessário. Por quê? Não é traduzir, é de fato você viver na outra língua, né? Você está aprendendo uma nova língua, então você precisa meio que informar para o seu cérebro. Eu só tenho isso. Eu só tenho dog é dog, não é cachorro, é só dog. Entende? É uma maneira mais radical que eu estou falando para vocês, mas é que a gente muitas vezes fica sujeito demais a traduções, quando na verdade não precisa. Você vai conseguindo entender ao passo que você vai adquirindo vocabulário. Então, a língua explica a língua, né?
Eu estou aqui falando sobre língua inglesa, mas se eu estivesse trazendo conteúdos sobre língua portuguesa, vocês também estariam entendendo. Por quê? De tanto você ter o contato, você consegue compreender, sabe? Então, essas são as duas dicas. Coloque seu smartphone em inglês, o seu notebook, não sei, de repente você gosta muito de quadrinhos, você gosta muito de livros de determinado gênero, né? Ficção. Eu, como eu citei o exemplo, gosto muito de super-heróis, de filmes da Marvel. Então, assisti-los em inglês me ajudou muito, porque eu encontrei um propósito para a língua, né? Não tem jeito, o nosso cérebro, ele só vai dar valor a algo quando você fixa, quando você repete que tem a neuroplasticidade, né? Outra, aspecto da ciência que eu não coloquei, mas basicamente tudo que você foca cresce, né? Tem, o cérebro, ele tem essa capacidade de expandir. Então, tudo que você vê várias vezes se torna um hábito. Por isso que a gente tem que filtrar os nossos hábitos. Principalmente na questão do inglês, se eu vejo, eu falei sobre erros. Tudo bem cometer erros, mas eu preciso entender por que está errado e aprender o correto. Por quê? Se eu vejo sempre, cometo sempre aquele erro e não procuro entender por que está errado, aquilo ali vai crescer e de repente eu vou usar os mesmos erros para outras estruturas. E o meu cérebro vai ter como certo, porque eu não sei a regra, então tá tudo bem, né? Quando na verdade não está tudo bem. Eu preciso ah, entender o porquê está errado, né? Então, é isso. Esteja exposto, exposta à língua. Quanto mais contato você estiver, né? Não só através de redes sociais, mas música, podcast. Às vezes você tem alguém que mora fora, comece a conversar com ele. Como eu falei, o inglês, é, ele é uma língua, é um idioma, perdão, universal, mundial. Então, você pode ir para a China e só se comunicar em inglês, né? Você pode ir para Suécia, Noruega, Portugal, no caso, falantes não nativos de português, podem se comunicar em inglês, né? Ele abre portas. É uma mentalidade que a gente tem que mudar ao aprender um novo idioma, porque o processo não vai ser fácil. Eu sou um professor muito sincero. Não é fácil, mas nada é. Então, quando você tem esse objetivo de que, poxa, com inglês eu posso ganhar um salário maior, eu posso até ter um relacionamento com alguém de outro país, sabe? Amizades também, novas experiências que eu vou adquirir, são infinitas possibilidades, mas que você precisa guardar esse segredo da fluência. E qual é? Como que eu me torno fluente? Com frequência. Estando em contato todos os dias. Tudo bem? So, thank you very much. Né? Agradeço muito ao Adam.
E a você que acompanhou esta aula, é, eu espero que tenha sido muito proveitosa.